boa noite mais uma vez a todos e todas. Sou o professor Antônio Júlio, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui essa noite, né, com o segundo dia, segunda noite de apresentações da oficina de projetos, Profifilo, dessa vez com o professor André Della Sálvia, da Universidade Federal do ABC, que vai apresentar a sessão de hoje. Professor André, seja bem-vindo, boa noite mais uma vez, e a palavra é sua. Boa noite, Júlio, boa noite, Reilta, boa noite também para todos os oficineiros aqui, oficinados, né, desse nosso último encontro, dessa oficina, né, que começou lá semana passada, e estamos chegando aqui no nosso quarto encontro, com o objetivo aí de falar um pouco sobre os projetos, né, para o mestrado profissional em filosofia, né. A gente, de alguma maneira, tentou se programar para que cada sessão trouxesse algum elemento novo para vocês, né. E aí eu fiquei hoje com uma tarefa que é um pouco falar sobre resultados mesmo, né, mostrar para vocês como, vocês estão ainda na etapa de projetos, né, mas mostrar o resultado materializado de pesquisas defendidas, para que, de alguma forma, ajude vocês a visualizar, né, o todo do processo, né? Vendo o resultado, poder pensar sobre como planejar, né, como projetar esse trabalho, né? Durante as sessões, vocês foram convidados a conhecer as plataformas onde ficam, né, as dissertações defendidas, né? Eu acho que tanto a Reilta quanto o Júlio falaram para vocês já semana passada desses acervos, né? E acredito que ontem a Patrícia também tenha reforçado essa necessidade que vocês têm, dado o fato de que eles estão disponíveis, né? Conhecer esses trabalhos, né? Então, lá no site do Prof, o site nacional do Prof, né? Tem lá a seção de dissertações defendidas, e vocês lá encontram 399 dissertações defendidas, né? Pelo menos foi a última vez que eu olhei, vamos dizer assim, uns 20 dias atrás, estava com 399, porque devem ter mais defendidas, mas que ainda não entrou ali por conta desse processo burocrático mesmo de atualizar o site, homologar a defesa e tudo mais. Ou seja, o Prof já tem uma longa história, né, com os seus antigos 17 núcleos e agora 26 núcleos, né, de produções nessa área de ensino de filosofia, que é um material riquíssimo para os candidatos a ingressar no programa, em dois sentidos, né? Primeiro, porque esses projetos são a consolidação de pesquisas que foram aprovadas, defendidas e realizadas. Com isso, elas têm a chancela, vamos dizer assim, de que elas possuem um grau de excelência dentro dessa perspectiva do que é um mestrado profissional. Então, conhecer essas pesquisas é conhecer possibilidades de produtos educacionais, possibilidades de metodologia, possibilidades de encontrar problemas filosóficos, né? A colocação de um problema filosófico e de ensino de filosofia. Então, são aliados de vocês nesse sentido. Por outro lado, além dessa primeira ajuda, essas pesquisas também ajudam vocês a situar aquilo que a gente chama de estado da arte da pesquisa. Vocês, às vezes, têm uma inquietação, às vezes vocês têm uma experiência de ensino que querem trazer para a pesquisa, e ali vocês podem encontrar ecos, ressonâncias, podem encontrar interlocutores, né? Não só egressos desculpa, não só egressos do programa, que fizeram pesquisas em áreas que vocês podem ter afinidade, como também referências de autores nas respectivas bibliografias desses textos, né? E referências de professores, né, ao ver ali a banca que foi formada para defender aquele texto, né? Então, é uma excelente forma, por esses dois motivos, de vocês
fazerem uma visita nesse acervo para poder configurar o trabalho de vocês. Porque muitas vezes a gente, ouve a fala de que não tem pesquisa em prática de ensino, não tem pesquisa teórica, não tem pesquisa em prática, não tem ninguém pesquisando esse assunto, tal. E às vezes tem até bastante gente, né, para ser nossos interlocutores, né? A Patrícia, inclusive, deve ter falado para vocês ontem da organização do site que a gente está fazendo, com acervos de pesquisa e ensino de filosofia que remontam desde os anos 50, né? Mas que nos últimos 10, 15, 20 anos tem se intensificado de uma maneira muito acentuada. Então, existe muita pesquisa nessa área, em formas de artigos, grupos de pesquisa, trabalhos, livros, publicações em livros, né? Capítulos de livros, coletâneas, e o mestrado profissional. Existe também lá o mestrado profissional do Cefet, no Rio de Janeiro, que é aquele que inspirou o artigo que o João deve ter trabalhado ontem com vocês, que fala muito dos produtos audiovisuais, dos produtos educacionais, que são uma das exigências e uma das particularidades do nosso programa, né? Então, o que eu reservei hoje para a gente falar reservei no primeiro momento 2 trabalhos, e a gente, de fato, vê alguns trechos que eu selecionei desses trabalhos, para que vocês, para tentar materializar para vocês, se já não o fizeram isso, né? Se já não foram atrás dessa materialização, um pouco algumas características que eu julgo muito importante na hora de vocês pensarem o projeto de vocês, né? Então, eu escolhi 2 textos, 2 dissertações aqui do nosso núcleo da UFABC, por uma questão de tempo, escolhi esses 2, né? Mas eu acho que o trabalho que eu vou tentar fazer aqui com vocês encontrariam e conseguiriam desenvolver com qualquer outra dissertação que, quando visitarem esse site, esse banco de acervo, né, do Prof. Nacional, vocês vão conseguir encontrar ali pesquisas que vocês têm afinidade, né? Faz um buscar por palavras-chave, pelos títulos, vocês conseguem localizar as pesquisas, né? E fazer um pouco uma extração de alguns dados, né? Vocês não vão ter tempo, obviamente, de ler 2, 3, 4, talvez até nenhuma pesquisa, mas às vezes vocês conseguem buscar palavras-chave, encontrar algumas pesquisas e tentar, de alguma maneira, identificar, pelo menos rapidamente, algumas informações que eu considero muito importantes, né? Então, é um pouco por aí que eu vou me situar, e eu convido vocês a, sempre quando tiverem dúvida e eu estiver falando, por favor, me interrompa e pergunta, porque, para mim, essa minha fala hoje foi organizada inteiramente dependendo de dúvidas de vocês, né? Então, ela nem tem um conteúdo muito grande, ela tem um conteúdo pequeno, porque ela depende também de dúvidas que possam nascer com você, conforme eu for falando, né? Inclusive, se vocês já tiverem alguma dúvida, eu não sei se, por exemplo, todo mundo sabe qual é esse site que eu estou falando, eu acho que sabe, né, Rio? Você passou para eles, acho que já no primeiro, né, e depois deve ter sido reforçado, que é lá o Dissertações Defendidas do site nacional, né? Então, vamos lá. Uma das primeiras informações que eu queria trazer aqui para vocês é o fato de que eu entendo que o prof, ele trabalha dentro de um recorte, dentro das possibilidades de pesquisa, como vocês tiveram uma excelente oficina de projetos lá com a Reilton e com o Júlio semana passada, um recorte que eu estou querendo fazer aqui é o fato de que, por ser um mestrado profissional, por ter como foco principal o professor da educação básica em sala de aula, enfrentando os desafios do ensino de filosofia na educação básica, ele traz uma ideia, uma concepção, um pressuposto de que há uma articulação indissociável da teoria e da prática. O que é esse indissociável? Significa que a gente não deve separar uma dimensão de teoria e de prática, e sim pensá-las conjuntamente em todo o desenvolvimento da pesquisa. A gente tem o costume de encarar a filosofia e a pesquisa, principalmente acadêmica, como muito teórica e pouco prática, né? E, às vezes, também a gente tem uma naturalização, como docente, de achar que na universidade a gente aprende a teoria e que é quando vai na sala de aula que a gente aprende a prática, né?
Eu não gosto muito dessa divisão, porque eu acho que a gente tem que sempre trazer essa indissociabilidade. O fato de que a gente, na prática, também depende de um punhado de teorias, de didáticas, de metodologias, de leitura e aprofundamento teórico, para que a gente consiga, inclusive, melhorar essa nossa prática, que a gente consiga diversificá-la, que a gente consiga buscar outras fontes e desenvolver rotinas didáticas, né, que façam com que a filosofia seja, de fato, significativa para o nosso estudante, né, que ela faça sentido para ele, né. Então, um dos autores que sempre aparecem para quando a gente fala de filosofia do ensino de filosofia, que inclusive é uma disciplina que quem porventura entrar no programa vai ter essa disciplina e vai ler o texto do Alejandro Celletti, né, que chama O Ensino de Filosofia como um Problema Filosófico, né, no qual ele afirma, ele faz essa longa citação que eu trouxe aqui para vocês, para que, de alguma maneira, tentar mostrar para vocês o que eu estou chamando de indissociabilidade entre teoria e prática, né? Então, vamos lá, né? Estimamos que, para além do fato de que se explicite ou não o que se considera ser filosofia, deveria ter algum tipo de correlação com a forma de ensiná-la. Haveria consequências didáticas diferentes se supuséssemos, por exemplo, que a filosofia é essencialmente o desdobramento de sua história, ou se entendêssemos como uma cuidadosa exegese de fontes filosóficas, ou como um exercício problematizador do pensamento sobre todas as questões. Se avaliamos que ela pode significar um auxílio para o bem viver, ou a supomos uma complicação inexorável da existência, ou se assumimos que ela serve para fundamentar uma vida cidadã, ou por encarar uma crítica radical da ordem estabelecida. Olha aí, o Celletti faz uma longa lista de formas de definir o que é a filosofia. A gente pode encontrar nos diferentes materiais, por exemplo, que a gente leva ou usa para a nossa aula, diferentes dessas concepções circulando em torno dessa pergunta, que é o que é a filosofia. Mas o importante está no começo lá. A gente, quando vai dar aula de filosofia, inevitavelmente, a gente se pergunta que filosofia é essa que a gente ensina? E dependendo da resposta, ela tem consequências didáticas diferentes. Por exemplo, se você acha que a filosofia, por exemplo, é o desdobramento, é o estudo e o desdobramento da sua própria história, provavelmente ela vai ter como consequência didática um tipo de aula de filosofia onde você vai percorrer os filósofos e os períodos históricos da filosofia. Há fartos materiais disponíveis para a gente fazer esse percurso. Por outro lado, por exemplo, se você acha, como muitas vezes a nossa graduação em filosofia acaba sendo, por exemplo, a exegese de fontes filosóficas, ou seja, a leitura e a interpretação dos textos dos filósofos, você vai fazer que a sua aula seja uma leitura de textos filosóficos. Se você acha que filosofia, por exemplo, é uma grande explicação sobre como viver bem, você vai fazer um recorte e vai levar para os seus alunos os filósofos que a tratam dessa maneira. Então, o que eu estou querendo trazer com esses exemplos, né? A gente tem, por exemplo, na filosofia muito forte a presença, por exemplo, da definição do Silvio Galo, que traz a definição do Deleuze e do Guattari, de que a filosofia é uma criação conceitual. Aí ele propõe uma metodologia que seja uma oficina do conceito, que passa por etapas como a sensibilização, problematização, conceituação. Então, ele bola toda uma interface didática e metodológica do ensino de filosofia a partir de uma concepção teórica fundamentada numa concepção de filosofia, do que é filosofia, por dois filósofos, o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. É isso que eu estou tentando chamar para vocês, dessa indissociabilidade entre a teoria e a prática. O ensino de filosofia nos dá essa característica como uma peculiaridade desse ensino. Falo isso talvez por desconhecimento, mas eu tenho a impressão de que o professor de matemática, quando vai dar aula, ele não fica se perguntando o que é a matemática. Se ele fica se perguntando se o filósofo X da antiguidade disse que a matemática era isso, um filósofo, o outro disse isso, e o outro disse outra coisa.
Acredito que o professor de geografia também não faça isso. Mas nós, de filosofia, fazemos isso constantemente. A gente tem linhagens, trajetórias e percursos filosóficos diferentes. A gente faz trajetórias na história da filosofia, nos leitores, lê nos filósofos, a gente vai agregando filósofos e filósofas ao longo da nossa trajetória, que vão fazendo a gente ter uma leitura da filosofia diferente. E, consequentemente, quando a gente vai dar aula e vai responder para os nossos alunos, que às vezes insistentemente ficam perguntando o que é isso, a fisiologia, às vezes eu tinha que ouvir dos meus alunos, a gente se pergunta que filosofia é essa que eu ensino mesmo, né? É uma crítica radical? É uma formação cidadã? É uma leitura de texto filosófico? É algo que problematiza? Então, a gente tem consequências didáticas diferentes a partir da posição teórica que a gente assume. Olha como não dá para pensar a teoria longe da prática nesse sentido. Então, é por aí que eu estou recortando para vocês o que eu queria falar, começar a falar hoje. Se vocês tiverem dúvida, não deixem eu continuar falando sem responder a dúvida de vocês, né? Estou recortando aqui uma frase que vocês já devem ter lido 1000 vezes do edital. A Reilta e o Júlio já falaram sobre ela na oficina anterior. E estou trazendo ela de novo aqui, né? É o item 6.1 do edital, que é aquele momento que o edital é bastante contundente, vamos dizer assim, porque ele evidencia essa indissociabilidade da teoria e da prática. Então, diz ele lá, né? Incentiva-se que o projeto de pesquisa aproveite algum desafio ou problema encontrado pelo candidato em sua prática docente como professor, professora, né? Pela candidata, de filosofia na educação básica, a ser pensado filosófica e teórico-metodologicamente. Então, é um problema que nasce da sua prática que você quer pensar filosoficamente. Teoria e prática juntos aí novamente. Esse desafio ou problema implicará em processos e ações educativo-filosóficos que articulem a perspectiva filosófica e que se materializem em um conjunto de atividades didáticas ou produtos educacionais. De novo, a articulação e a indissociabilidade entre uma perspectiva filosófica e uma atividade ou produto educacional. Tais jogos, sequências didáticas, propostas curriculares e etc., o etc. vocês devem ter visto ontem com o João, né? Sempre em coerência conceitual com a perspectiva filosófica assumida teoricamente. Novamente, em 3 frases, né? Em 3 frases aí, a indissociabilidade entre a teoria e a prática. Então, essas propostas têm que estar em coerência conceitual com a perspectiva filosófica assumida. Então, eu até fiz um gráficozinho aqui para tentar mostrar isso, né? Vocês têm lá um problema, um desafio. Eu tomei a liberdade de acrescentar aí o termo experiência, né? Às vezes a gente vê bastante essa palavra aí, e ela pode ser usada sem nenhum tipo de lastro conceitual, como uma experiência docente mesmo, experiência de estar aí dando aula, né? Mas também a gente tem uma série de filósofos que tratam da experiência como um conceito importante para eles, né? Então, eu gostei eu fiz questão de colocar aí exatamente para que trazer um pouco dessa perspectiva, porque às vezes vocês vão ler muitos títulos lá, né? Inclusive, uma das dissertações que eu trouxe para a gente comentar aqui tem isso no título, né? Então, o importante é pensar que o problema parte da prática de vocês. Então, vocês podem trazer algo que vocês já desenvolvem e querem complexificar isso, querem desenvolver de uma outra forma mais complexa, ou seja, com mais teoria, talvez com mais atividades. Vamos, né, dar uma engordada nessa prática. Ou se é uma prática que você ensaia, mas não dá tempo de fazer, não consegue fazer, dado né, a correria do dia a dia, e você planeja ela fazer, né? Mas o importante, eu lembro muito bem que a Rita disse isso lá na primeira oficina, é importante partir disso, né? Só que essa prática, dada a indissociabilidade, ela precisa ser pensada filosófico e teórico metodologicamente. Então, ela precisa encontrar ecos, ressonâncias, um lastro conceitual e teórico em algum lugar, né?
E esse processo vai ter que desembocar numa ação educativo-filosófica. Olha que interessante esse termo, olha como ele criou algo que é indissociável, né? Ela é uma ação educativo-filosófica. Então, ela é uma ação prática que você vai desenvolver, mas ela é fundamentada filosoficamente. Por isso que daí essa setinha bifurca no final. Vai materializar um conjunto de atividades didáticas ou produtos educacionais que tem uma perspectiva filosófica. E aí vocês vão projetar isso e depois vocês vão realizar essa pesquisa ao longo de 2 anos. E aí, dando tudo certo, vocês vão ter uma dissertação defendida. Então, eu gostaria de tentar mostrar como é que eu enxergo essa sequência em dissertações defendidas. Então, é um pouco por aí que eu vou tentar trazer aqui a partir de agora. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse início, por favor, façam. Eu tinha pensado em falar sobre 3 pesquisas. Depois eu achei que por questão de tempo, talvez eu não tenha tempo de falar das 3. 2 delas, em particular, para mim são muito interessantes porque uma é de um assunto que eu gosto muito, pesquiso muito, que é o cinema, e a outra é de um orientando meu, né? E a gente sempre fica meio vaidoso, né, com os nossos orientandos, quando eles fazem um bom trabalho. Ambas as pesquisas viraram livros, o que é interessante também, vocês terem essa perspectiva, que é produzir algo que vai dialogar mesmo com as pessoas, com os professores, né? Então, às vezes, é interessante também pensar que para quem vocês estão escrevendo, né? O seu texto, o seu projeto, principalmente o texto depois, né? Para quem você escreve, né? Provavelmente para outros docentes que enfrentam situações semelhantes, né? Pode ser. Você pode escolher para quem você escreve, né? Então, eu escolhi o texto da Maria Aparecida Souza Oliveira, chama Experiência Filosófica e o Cinema, o ensino de filosofia a partir da estética e da linguagem cinematográfica em Alfred Hitchcock. E também por um ensino menor de filosofia contra o modelo hegemônico da originalidade grega, do Fabiano Bittencourt Monge. Eu também tinha deixado aqui, se der tempinho, se não tiverem muitas dúvidas, muitas perguntas, a conversa não tiver fluindo muito, né? Se a gente estiver indo bem, a gente pode daí fazer também com o trabalho da Priscila, esse ainda não virou livro, mas é o Filosofia em Ato, Poéticas da Experiência Escolar, por uma professora coringa entre 4 paredes na sala de aula. Então, aqui nós temos aqui 3 temas, né? Um que é uma interface da filosofia com o cinema, mas de um jeito bastante interessante, vou tentar falar sobre ele. O texto do Fabiano é um texto que trabalha os outros lugares da filosofia, que não um tabu, como gosta o professor Renato Nogueira, do Rio de Janeiro, que é um grande tabu da filosofia, a tal da originalidade grega dela, né? Então, o Fabiano faz toda uma pesquisa histórica e apresenta, por exemplo, uma alternativa que é apresentar os filósofos egípcios, né, muito anteriores aos gregos, como uma das formas de apresentar, fazer uma introdução à filosofia. E a Priscila faz um trabalho com o teatro. Ela traz Entre 4 Paredes, é uma peça do Sartre, em que ela faz um trabalho de trabalhar essa peça e as questões filosóficas envolvidas nessa peça, mas utilizando como referencial teórico o teatro do Augusto Boal, o teatro do oprimido do Augusto Boal. Então, ela faz essa... A Maria vai para o cinema, traz inúmeros pesquisadores teóricos da teoria cinematográfica para fazer esse trabalho sobre o Hitchcock, mais especificamente sobre o suspense, essa coisa da linguagem cinematográfica. O Fabiano faz toda uma pesquisa com referenciais históricos, referenciais sobre a perspectiva, principalmente da filosofia africana, para trazer um material didático sobre essa perspectiva. E a professora, a professora Priscila, traz uma atividade, um desenvolvimento de uma atividade prática que ela fez com os alunos, que é a encenação dessa peça, né?
Então, eu vou tentar percorrer essas dissertações. E como vocês estão vendo aí, também, caso tenham interesse, isso acabou virando livro, né? Vocês podem adquirir, né? Se gostarem do tema e tal. Mas, de qualquer modo, essas dissertações estão disponíveis naquele site já divulgado para vocês, lá nas dissertações defendidas do site nacional do Prof. Filo. Né? Então, vamos lá para o primeiro, né? O texto da Maria deve estar chegando pequenininho para vocês aí, mas esse daí é o resumo do texto. Ou seja, se vocês abrirem a dissertação, o resumo é um item obrigatório, ele tem que estar na dissertação final, né? Então, eu vou pegar o resumo e ler aqui com vocês, tentando destacar alguns trechos dele, né? Nesta pesquisa, Maria diz, né? Apresenta a construção, a execução e os resultados de um projeto elaborado sobre cinema e filosofia. A partir das experiências vivenciadas, ministrando aulas de filosofia na Escola Estadual Cidade de Hiroshima, situada na região metropolitana de São Paulo. Olha que importante aí, né? E olha que particularidade do prof muito interessante. Vocês são professores de educação básica. Vocês falam de um lugar específico. Certamente é diferente da aula na Escola Estadual Cidade de Hiroshima com as escolas que vocês trabalham, né? São muitos, e isso acarreta em contextos históricos, culturais, políticos diferentes. No prof é muito interessante que isso apareça, né? Eu acho, pelo menos, não sei a opinião da Riilta e do Júlio, mas eu acho super interessante que isso apareça. Quem é você, professor, que está pesquisando, esse professor pesquisador que você está se tornando através desse texto que você está construindo? E mais, vocês estão vendo que logo do resumo, ela já diz, experiências vivenciadas por mim, né, ministrando a disciplina. Então, ela parte de um interesse, a gente depois vai ler um comecinho da introdução, porque ela já tinha uma prática cineclubista, uma prática de levar filmes para os alunos, né? E aí ela tem como desejo de pesquisa e realizou uma pesquisa em que ela, de alguma maneira, complexificou isso, tornou isso mais complexo, trouxe teoria para ajudar ela a desenvolver essa prática, né? Então, a pesquisa, continuando aí, né, disserta e problematiza sobre a produção estética do suspense no cinema de Alfred Hitchcock. Então, ela tem aí um recorte bastante específico da temática que ela quer trazer, né? Então, nem é só sobre o ensino de filosofia com o cinema, mas também, especificamente, falando de um autor específico. Então, eu entendo que, diferente de muitas pessoas que trabalham com cinema em filosofia, muitas das pessoas trabalham com uma perspectiva de que os filmes eles trazem temas filosóficos. Talvez vocês mesmos já tenham desenvolvido alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, vocês passam um filme, esse filme aborda algum problema e vocês desenvolvem esse problema filosoficamente. Dá um exemplo aqui de algo que eu trabalhava, por exemplo, no ensino médio. Aqui no estado de São Paulo, tinha no currículo paulista, tinha um determinado momento lá que a gente tinha que trabalhar com bioética, por exemplo. E aí eles pediam para a gente passar um filme norte-americano que chama Gattaca. Não sei se vocês conhecem, é uma espécie de ficção científica. Quando ele foi lançado, ele era uma ficção científica. Hoje em dia ele já não é mais, né? É uma realidade. Nas quais as pessoas, a partir da análise genética, faziam melhoramentos nos embriões, na concepção in vitro de crianças, né? Isso que é uma prática em larga escala nos animais de corte, né? Ou nos alimentos, os tais alimentos transgênicos, né? Ou o gado de corte, né? O porco de corte, todo ele é feito a partir de melhoramentos genéticos, né? Chegava nos humanos, né? Então, Gattaca mesmo é um filme que trabalha com aquelas letrinhas da genética, né? A adenina, citosina, genina, que é o G, o A, o T e o C, né? Então, fica até uma dica aí de vocês gostarem dessa temática, vocês podem assistir esse filme. Então, a gente passava o filme, era até indicação do próprio material didático. E daí, depois, posteriormente, abordava questões relativas à bioética, né? A questão do humano, da vida, da experimentação científica, enfim, os limites éticos dessas questões bioéticas, né?
depois desdobrava em outros assuntos, indústria farmacêutica, enfim, e embora. Vocês já devem ter mais ou menos situado, já devem ter visto esse tema em algum lugar aí, né? Posso dar inúmeros exemplos, né? Por exemplo, passar filmes sobre governos autoritários, né? E tratar de totalitarismo, né? Passar filmes históricos, né? Passar, sei lá, Troia e falar da mitologia grega, enfim. Agora, ela faz um trabalho diferente, é um recorte estético. Na verdade, ela vai falar sobre a obra do Hitchcock. E aí ela vai levar a teoria cinematográfica para dizer como que a linguagem do cinema, e o que é a linguagem do cinema? É enquadramento, é montagem, é leitura de como é colocado a luz, né? A famosa fotografia, qual é o ritmo da como a história é contada. Isso tudo forma uma espécie de gramática do cinema. E aí é isso que ela vai trabalhar para falar como que o Hitchcock criou uma linguagem cinematográfica para expor isso que ele é chamado pelos críticos de um mestre do suspense, né? Eu não sei se vocês viram filmes do Hitchcock, mas também fica aí um outro convite. Então, eu tendo a achar que o texto dela tem como um recorte falar sobre a linguagem cinematográfica, sobre como o Hitchcock constrói o cinema. E para falar disso, ela acaba revisitando uma série de autores para falar sobre esses aspectos, né? Ela vai atrás da teoria cinematográfica para falar sobre linguagem cinematográfica. Então, eu situaria que o recorte temático dela é naquela área que a gente está acostumado a chamar em filosofia de estética, né? Então, olha lá o que ela escreveu, então, na sequência aqui, né? O objetivo principal é produzir experiências cinematográficas capazes de levar à conversão, desnaturalização e ou transformação da percepção, da sensibilidade e do olhar dos estudantes, bem como da docente responsável pela pesquisa, usando o conceito de cinema como experimentação filosófica de Alain Badiou. Então, vocês estão percebendo aí que ela tinha um interesse em filosofia e ela foi atrás de um filósofo que traz um conceito que para ela foi importante para ela complexificar teoricamente isso. Então, ela cita aqui o Alain Badiou, mas mais para baixo ela também cita o Inácio Araújo, Jacques Almond, David Borduel, François Truffaut, tudo isso que vai servir para ela de fundamentação tanto filosófica quanto de teoria cinematográfica, ou seja, fazendo um caldo aí teórico para fazer essa atividade prática, né? Então, aí, a hipótese é que a experimentação filosófica propiciada pelo cinema se dá através de rupturas e de síntese disjuntivas que são oferecidas pelas pistas e pelos indícios que são apresentadas nas obras cinematográficas de Hitchcock. Então, aí ela já faz até um breve resumo daquilo que ela descobriu, daquilo que ela associou aí de uma leitura teórica da Alain Badiou com o filme do Hitchcock. A pesquisa relata as experiências iniciais do uso de cinema em sala de aula como agente de sensibilização e como recurso didático-pedagógico, e apresenta a mudança para um novo paradigma, que propõe uma abordagem do cinema através do campo da estética e da linguagem cinematográfica. Ela vai fazer no texto exatamente essa passagem desses dois momentos que eu falei para vocês, de um recurso para determinados conteúdos, para ser o tema mesmo da aula. Olha que interessante. Ele deixa de ser um mero recurso para o conteúdo filosófico e passa a ser tematizado enquanto uma experiência estética, né? Aí, dentre os autores, então, ela cita aí os autores, e como resultados da pesquisa, apresento e discuto o material didático que foi elaborado. Então, o que ela apresenta como produto educacional é o próprio material didático que ela foi desenvolvendo com os alunos a partir dessa experiência com a linguagem estética do suspense no Hitchcock. Então, vocês estão percebendo que, como no resumo, ela consegue fazer todas as etapas que eu estava tentando mostrar daquele item 6.1 do edital? Ela parte de um problema, ela faz um recorte temático, que é o tema dela, vocês têm outros temas, né? Ela apresenta a fundamentação teórica e ela apresenta o produto, portanto, a dimensão prática do que ela apresenta, né? Do que ela desenvolveu. E aí ela lança também um termo que eu grifei aí no finalzinho para vocês, que é essa ideia de uma professora pesquisadora, com esse hífen, né?
porque também me parece ser um termo que ajuda nessa ideia da indissociabilidade da teoria e da prática, né? Às vezes a gente acha que o pesquisador é aquele que está envolto na teoria, né? E o professor é aquele que está envolto na prática, né? Então, vocês vão se colocar como professores pesquisadores. São professores da rede, são professores que estão atuando, mas que pesquisam a própria prática. Não abrem mão de buscar fundamentos, complexificação, de trazer teóricos e modificar essa prática, alterá-la, né? Diversificá-la, ou aprofundá-la, ou melhorá-la, depende do verbo que queiram utilizar. Tudo bem com esse resumo aí? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum apontamento, alguma dúvida? Então, assim, ela tem uma introdução, ela tem um capítulo 1 que chama o Ensino de Filosofia e o Cinema, o capítulo 2, o que pode o cinema do Hitchcock, o capítulo 3, material didático criado para trabalhar com o cinema de Alfred Hitchcock e as experiências dos estudantes e da professora pesquisadora no uso do material. E o capítulo 4, o ensino de filosofia entre o cinema e a experiência filosófica, que funciona basicamente como uma espécie de conclusão do texto, né? Vocês estão vendo aí que ela não tem uma conclusão, né? Então, percebam aí que ela faz um trabalho, né, nos 2 primeiros capítulos de um percurso teórico, né? Depois ela faz no capítulo 3 a apresentação do material didático dela, né? Junto com o relato da experiência, tanto dos alunos quanto dela, refletindo sobre como foi para ela aplicar, como também pelos próprios alunos, né? E aí, no capítulo 4, ela faz uma reflexão, ela volta para a reflexão teórica, depois da experiência, e traz novamente os pensadores que são da fundamentação teórica dela, para ajudar ela a pensar esse trabalho e concluir esse trabalho, né? E ela apresenta todo o material ao longo da dissertação, né? Então, se vocês depois visitarem lá, vocês vão encontrar exemplos de textos escritos pelos alunos dessa experiência. Ela faz todo um trabalho de recortar, né, os fotogramas, né? Eu só estou tentando dar um exemplo aqui do quanto que ela trabalha. Como ela trabalha a linguagem cinematográfica, ela traz aqui, então, como se fosse uma decupagem do filme, né? Quadradinho por quadradinho, frame por frame, para tentar mostrar como ele se posicionava a câmera, como ia de uma passagem para outra. Então, ela apresenta tudo isso no material, né? Então, ela documenta todo esse processo, porque ela fez isso em sala de aula. Ela foi destacar para o aluno o que é uma câmera que fica em contra-plongé, o que é um efeito de iluminação que causa, né, uma iluminação só no rosto e deixa o resto na penumbra, enfim. Aí vai também do interesse de vocês quererem conhecer e trabalhar com esse tipo né, às vezes não é o interesse de vocês o cinema, eu só não vou entrar também nos detalhes, né, porque senão também fica aqui, não termina nunca a oficina, né, mas eu queria mostrar alguns aspectos, né. Então, capítulo 1, acho que eu mudei o slide aí de novo, né, ela apresenta um relato das experiências dela com o cinema no ensino de filosofia, refletindo sobre as características do seu recorte temático. Como é que aparece isso? Ela faz, de fato, isso aparecer no texto dela, né? Quer ver? Eu vou até antecipar aqui, né? Aqui um exemplo de como... Está chegando o texto aí, né? Como essa experiência é complexificada teoricamente aqui no texto dela, né? Para tentar trazer uma materialidade para vocês, né? Eu vou ler aqui, acho que está chegando para vocês aí, né? Sim. Assim, me apaixonei pelo cinema e por tudo que se refere a ele. Pressuponho que minha cultura cinematográfica seja pequena, mas ela me possibilitou e possibilita experimentar estéticas diversas e ter experiências sensíveis que me tornaram aberta ao novo, com menos preconceitos. Atiça minha imaginação e curiosidade, o que promove a ampliação do meu capital cultural, bem como suscita minha criatividade e muitas vezes me choca. Tornei-me uma espectadora cinematográfica. Existem processos e etapas pelas quais o espectador passa para chegar a experimentar a magia e as afeições provocadas pelo cinema.
Edgar Morin chama de magia aquilo que encanta o espectador, as afeições que surgem das emoções que são provocadas, e, segundo ele, todos nós nos tornamos sentimentais. E está aí a referência a esse texto do Edgar Morin. Deixa eu pegar aqui exatamente o título dessa obra. Essa obra se chama... Essa é de 2018. Essa obra se chama A Alma do Cinema. Esse texto dele aí. Quando somos tirados do nosso campo de ação. Por não termos possibilidades de interferir nas ações cinematográficas, nos tornamos suscetíveis às emoções provocadas pelas cenas de maior apelo emocional. Nas palavras de Morin, em situação regressiva, o espectador infantilizado, como se estivesse sob o efeito de uma neurose artificial, vê o mundo entregue a forças que lhe escapam. É esta a razão porque, no espetáculo, tudo passa facilmente do grau afetivo ao grau mágico. E aí continua a história. Mas o que eu queria destacar é como ela está fazendo um relato da experiência dela enquanto professora, e aí ela traz ela percebe que ela é uma espectadora de cinema. Porque ela assiste, ela é uma apaixonada por cinema e está levando essa paixão para a escola. Ela está transformando a paixão do cinema dela numa forma de ensinar filosofia, ensinar teoria cinematográfica. E aí ela se alia ao Edgar Morin, que de alguma forma está tentando mostrar também como que a gente transforma ao ser espectador do cinema, a gente se transforma, né? Todos nós nos tornamos sentimentais, ou seja, ela foi até o Edgar Morin para tentar ajudar ela a pensar a forma como ela se via enquanto espectadora de cinema. É isso que eu estou tentando chamar para vocês, dessa indissociabilidade entre a teoria e a prática. Então, no texto dela, ela meio que faz fluir essa relação, né, entre aquilo que é do âmbito da experiência dela, das vontades dela, do repertório dela, que eu novamente digo, na minha leitura do que é o mestrado profissional, é importante esse lugar da onde vocês falam, e associa a um pensador. Eu não sei se vocês conhecem o Edgar Morin, mas o Edgar Morin tem vários textos sobre o cinema, principalmente a partir de uma perspectiva, um viés de uma pesquisa até mais sociológica do que cinema, né? Do que filosófica, melhor dizendo. Mas esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês, né? Aí, olha que interessante, mais uma citação dela. Com isso posto, passei a professar que o ensino de filosofia a partir do cinema tem como desafio desenvolver a imaginação e a criatividade, como também possibilitar a desnaturalização do olhar do estudante. Olha que interessante, esse processo, ela até começa a professar, a dizer aquilo que ela pensa. Olha que importante que a gente dizer o que a gente pensa do ensino, né, que a gente pratica. Sabendo-se que, na atualidade, as imagens são utilizadas como meio mais rápido de se comunicar algo. Outras questões que me pareceram importantes de serem pensadas. Como fazer com que uma imagem não se torne apenas o flash de um instante sem nenhum sentido? Apresentar e analisar estética e tecnicamente filmes que os estudantes raramente teriam acesso por outras vias. Poderia ser uma maneira efetiva de fazê-lo? Olha o problema que ela está transformando num problema filosófico que motivou a pesquisa, né? E, de novo, ela associa essa pergunta a um pensador, né? A partir desses questionamentos, comecei a objetar o uso do cinema como sensibilizador e propiciador do ensino de filosofia e passei a entendê-lo como uma experiência filosófica, baseando-me em Alain Badiou. Aí, se vocês continuarem a ler a dissertação dela, vocês vão encontrar a forma como ela constrói essa relação com André Badiou, e aí vocês vão poder concordar ou discordar dela, e aí que é todo o charme da pesquisa é exatamente esse, né? A gente apresenta um trabalho que a gente fez, e aí tem interlocutores, críticos, né? Continuadores, enfim, é aí que a gente entra nessa área, nesse campo de pesquisa, né? Então, lá do índice, eu tentei fazer essa volta, né? Voltando para o índice de novo, né? O capítulo 2 dela, né? Ela apresenta o tema e os conceitos fundamentais da linguagem cinematográfica, que é a chave da leitura dela. Então, ela faz um tipo de leitura em que, para ela, é importante trabalhar a linguagem cinematográfica.
e não os temas que um filme desperta, mas sim a forma como ele é construído em termos de narrativa, de montagem, né? E aí vocês vão perceber pelos subtítulos, né, que além de falar do Hitchcock e da sua trajetória como cineasta, ela também passa por algumas questões que são ligadas à linguagem cinematográfica. Então, o desejo dela é falar sobre a linguagem cinematográfica. O que é, por exemplo, a questão da dilatação do tempo, que é uma coisa que o Hitchcock usava. O que é uma montagem paralela? O que é iluminação e enquadramento na hora que você está vendo um filme, né? Então, aí ela desenvolve isso. E é exatamente isso que aparece no material didático, que é o terceiro capítulo, né? O terceiro capítulo, ela mostra como ela trabalhou didaticamente isso com os alunos. Então, ela mostra como foi todo esse percurso, todo esse trabalho, mostrando o material didático ali, mostrando reações de alunos e reflexões dela a partir dessa experiência. E, por fim, ela retoma, né, no final, uma interface com a teoria, com Alain Badiou, e traz essa conclusão, dizendo que ela está chamando tudo isso que ela fez de uma experiência filosófica, né? O cinema como experiência filosófica. Então, ela vai para um quarto capítulo, onde ela faz a amarração disso, né? Bom, aí vocês podem me perguntar, bom, mas daí esse trabalho aí é o trabalho feito, não é o projeto, né, professor? Bom, mas que o que eu estou tentando mostrar para vocês é que, a partir de um trabalho feito, como vocês poderiam ler os trabalhos que estão lá para inspirar, para projetar o de vocês, né? Então, tem alguns elementos que já foram percorridos aqui nessas oficinas, né? E que vocês podem encontrar ali a forma de colocá-los, né? Vocês precisam ter um problema, uma experiência, vocês precisam ter alguma dimensão prática que vocês queiram complexificar teoricamente, né? Vocês precisam arrumar alguns desses teóricos que vão ajudar vocês. Talvez vocês não precisam ter todos já, né? O processo de ingressar no programa, vai fazer com que vocês conheçam outros autores que podem vir a contribuir para o trabalho de vocês. E vocês têm que ter no horizonte a materialização disso numa prática, né? Num material didático, numa sequência didática, numa peça de teatro, enfim, os produtos educacionais são variados, acho que vocês ontem tiveram um bom exemplo disso, né? Dessas possibilidades com a conversa com o professor João, né? No caso da Maria, ela não apresenta um material didático como um isolado, né, como um anexo do programa, do que ela desenvolveu, né? Ela vai apresentando ao longo do próprio texto, ela vai apresentando esse material. O que é apresentar o material para ela? Ela vai apresentando os textos que ela levava em sala, os exercícios que ela levava em sala, as imagens que ela levava na sala, né? Então, esse é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês hoje, nessa nossa conversa, né? Professor, diga lá. Então, assim, então no projeto eu posso colocar no meu referencial teórico e na minha na parte da bibliografia, eu não preciso ter uma ideia assim, mais ampla dessa bibliografia inicialmente. Ela pode ser um pouco restrita e no decorrer da execução desse projeto é que ela vai sendo ampliada, é isso? Isso não impede que esse projeto venha a ser aprovado, não é? Acredito que esse é um processo, obviamente, que envolve diferentes comissões de seleção, diferentes pessoas que vão ler e entrar em contato com o seu projeto. Acredito que, quanto mais amadurecido tiver a sua pesquisa no estado da arte, daquele tema que você está recortando, mais chances você tem de ser aprovado, né? Ok. Muitas vezes, nesse processo seletivo, tem pessoas que são inseridas exatamente no campo do qual você está procurando pesquisar, conhecendo a bibliografia que está em torno dela, e ele pode julgar que o seu projeto está muito cru, porque ele conhece e você citou poucos, né? Então, acho que o grau, a intensidade, né, do quanto você já está no momento preliminar, já levantou vários interlocutores daquele tema, ele é uma escala de intensidade, né? Você pode estar no começo, no metade, no fim, enfim.
E isso vai ser avaliado pela comissão que vai te olhar. Então, não tem uma certeza, né? Certamente, e a gente está indicando aqui mais de uma vez, existem uma série de bancos de pesquisas já realizadas, de artigos, de livros, de capítulos de livros, sobre os mais diversos assuntos dos quais o ensino de filosofia e a pesquisa em ensino de filosofia tem se debruçado nos últimos anos, né? Então, tem muito material por aí, né? Acho que, na minha forma de entender, pode ser que, ao ingressar no programa, você venha a conhecer algum autor que passe a desempenhar um papel muito importante na sua pesquisa e que você passa a querer inseri-lo na sua pesquisa e ele não estava inicialmente no projeto. Então, eu penso mais nesse sentido, é a Gil Denise, né, que perguntou. Sim. No sentido de você vir a conhecer um autor que pode passar a ter um papel importante na sua pesquisa e que agora você não projetou. Isso eu acho que é um pouco diferente do fato de você já ter feito uma pesquisa do estudo da arte, conhecer um pouco os autores, né? Fazer a pesquisa exploratória, como a Reilta falou lá no começo da oficina, né? Fazer essa pesquisa de levantar dados, informações, porque isso, de certa forma, é se situar enquanto pesquisador num campo de pesquisa que já está aí funcionando há alguns anos. Outra coisa, daí você faz um projeto com determinados autores. De repente você ingressa, daí você conhece um professor X, um professor Y, que te apresenta um autor, um filósofo, ou um professor de filosofia com uma prática tal, que tem muito diálogo que você não tinha mapeado antes. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema desse autor começar a fazer parte da sua pesquisa. É isso mesmo, André. Acho que a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, não é? Sobre a importância de, ao propor um determinado tema, vocês fazerem uma pesquisa exploratória, né? O que é que já tem pesquisado sobre aquele tema, que autores podem dialogar com você sobre aquele tema. Contudo, acho que a pergunta de Gil Denise talvez vá no sentido de que se você tem que dar conta de todo o pensamento do autor no projeto. Não, você não tem que dar conta, até porque o projeto só envolve 10 páginas, não é? Então, você pode apontar ali os principais conceitos daquele autor, daqueles autores ou autoras que você vai trabalhar, e claro que no seu texto de qualificação, durante as disciplinas, você vai desenvolvendo esses conceitos desses autores e autoras que você apontou lá no seu projeto, né? Então, é muito importante que quem for ler o seu projeto perceba que você tem conhecimento de quais os principais conceitos daqueles autores que são os seus principais interlocutores, né? E que você dá a conhecer das nuances, dos diálogos que esses autores fazem com outros autores, né? Então, em um projeto de 10 páginas, não dá para você fazer um estado da arte como você está acostumado a ver dentro da academia. Você vai fazer isso no seu texto, na sua qualificação. Você já vai para a qualificação com um texto bem denso, principalmente com embasamento teórico, né? Mas no projeto é importante você priorizar, né, os conceitos mais importantes daqueles autores com os quais você se propõe a dialogar, né? E sempre é muito importante também, penso eu, né, não sei se os colegas concordam, mas você se colocar também, no momento da arguição, em uma postura de abertura, né, de que no seu projeto pode ter alguns equívocos ou algumas interlocuções que alguém ali da banca não concorda, né, mas você se colocar numa posição de abertura, né, de que você está disposta a rever alguns aspectos, a aprofundar outros, né? Eu acho que essa postura de compromisso, de que você vai se aprofundar e vai se dedicar à pesquisa,
durante os 2 anos é muito importante também. Na verdade, primeiro, boa noite a todos e todas, né? Agradecer o espaço aí. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta ao professor André, né? Relacionada aí ao projeto que eu tenho pensado em desenvolver, que eu estou desenvolvendo, se tem uma relação de fato com isso, né? Se eu não estou viajando e tal. E aí, queria falar bem brevemente sobre isso, que a questão é a seguinte, né? Sobre essa questão indissociável da prática com a teoria. Essa foi minha principal inquietude desde que eu entrei na rede estadual, né? E aí eu busquei tanto referências teóricas, mas principalmente metodologias práticas para tentar superar esse problema da junção das duas coisas, né? Não ficar numa questão muito teórica, porque eu me lembro quando fui dar a primeira aula de filosofia 3 anos atrás, lecionar, né? Eu tive que ensinar sobre os contratualistas para o primeiro ano do ensino médio. E aí eu fui tentar abordar isso conceitualmente, teoricamente, e foi um desastre geral, né? Aquilo ali, para mim, não deu certo, né? E aí eu comecei a pensar por que que o aluno não se relaciona, não tem um interesse por um aprendizado puramente teórico, né? Na teoria pela teoria, no conceito pelo conceito, né? E aí eu cheguei a algumas conclusões dessa não relação do aluno com a própria escola pública como ambiente de aprendizado teórico, né? Às vezes eu dou aula na rede estadual aqui em Diadema, isso pode ser uma particularidade da região, mas eu dou aula em escola periférica, né? E os alunos, eles identificam a escola muito com uma escola paternalista, maternalista, numa questão mais de cuidado do que produção de teoria, né? E aí essa questão de aulas teóricas são bastante rejeitadas, né? Então, a problemática que eu pensei como é que a gente consegue juntar essa questão prática, aproximar a prática o máximo possível para chegar nessa concepção teórica de aprendizado mesmo que a gente precisa passar, ou pelo menos criar condições de possibilidades para que o educando aprenda, né? E aí fui ler Saviani, fui ler Paulo Freire, cheguei no Marx também, algumas questões epistemológicas e tal, e eu tentei a seguinte didática, né, e é uma coisa que eu estou tentando desenvolver no meu projeto, que foi o seguinte, relacionando aí com essa questão dos contratualistas, né. Primeiro eu pensei, por que que não existe essa concepção de valorização do conteúdo pelo conteúdo, né? E aí eu acho que tem uma relação estrutural, que eu acho que a gente não precisa falar aqui de políticas públicas, né, falta de material e tal, que aí é chovendo molhado, né, como o professor falou ontem, de que o aluno, pelo menos na periferia, ele não tem nenhuma referência de ascensão social na família e tal, através do aprendizado teórico, né, de pais graduados, etc. A primeira figura que ele tem referência de figura de conhecimento é o professor, que é uma figura desvalorizada, tanto social quanto economicamente, então tende a não valorizar mesmo o conteúdo teórico. E aí, qual foi a dinâmica que eu pensei, primeiro, sobre esses contratualistas, né? Eu fiz uma atividade que a gente desenvolveu, que foi o seguinte, né? Primeiro, eu propus de que os alunos imaginassem que eles estavam fazendo uma viagem, né, de avião para outro país, e que esse avião caiu numa ilha, né? E aí, sobreviveram passageiros, e esses passageiros precisavam dar um jeito de sobreviver nessa ilha, de que forma eles se organizariam para sobreviver, né? E aí apareceram várias indagações, então, um aluno primeiro falou, né, eu acho que a gente vai ter que buscar necessidades básicas, né, mas a gente vai fazer isso coletivamente ou individualmente, né? E aí surgiram sugestões de regras para essas, quem fosse buscar as necessidades básicas, né, como isso seria dividido. Então começou a surgir aí uma preocupação parecida com a formação do contrato social, né? Então a gente foi desenvolvendo essa dinâmica e tal, e eu propus que os alunos elaborassem 5 regras fundamentais, 5 normas fundamentais para a sua ilha, né? Então eu coloquei eles numa posição de poder naquela ilha, como governadores, né? E que regras eles criariam para evitar conflitos, para garantir a sobrevivência daqueles participantes e tal. E com essas regras a gente conseguiu identificar qual é a concepção de natureza humana de cada aluno, né? Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Essa dinâmica se desenrolou bastante em várias rodas de conversa, em vários debates, mas que fazendo esse tipo de dinâmica, quando posteriormente eu fui falar numa aula sobre os contratualistas, sobre essa questão da natureza humana, do contrato social, sobre a distribuição e as formas de poder numa sociedade, em diferentes governos, em diferentes estados, os alunos absorveram e se interessaram muito mais do que eu abordando só conceitualmente, né? Então, eu fiquei pensando nesse sentido, assim, né, de que forma a gente consegue tornar o abstrato mais palpável. Porque os alunos, pelo menos do ensino médio, pelo que eu vejo, têm um problema muito grande com a questão do aprendizado conceitual por ele ser abstrato, né? E aí, como é que a gente torna esse abstrato palpável? Eu acho que é justamente nesse sentido contrário, né? A gente começa do palpável para chegar no abstrato, e eu vi na prática que isso deu muito certo, né? E comecei a buscar referências teóricas sobre isso e tal, né? Achei muito interessante, e acho que vai nesse sentido aquela frase do Paulo Freire que ele diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Então,
como que a gente traz esse conhecimento imediato sobre tentar entender o mundo e transforma no conhecimento teórico mais específico, mais especializado, né? E essa dinâmica da ilha atendeu bastante essa concepção dos contratualistas, né? E agora, na escola, a gente está desenvolvendo um RPG abordando a concepção da liberdade em diferentes filósofos, mas também no Sartre e tal. E o RPG colocando ali alguns caminhos que condicionam, que determinam, que são mais libertários. E está funcionando muito bem também, né? Então, a minha pesquisa ela seria mais nesse sentido, assim, né? Da gente tentar abordar um conteúdo o mais próximo de uma situação prática possível, para o aluno se colocar naquele problema, né? Para o educando estar numa posição de eu preciso resolver esse problema e, portanto, preciso construir ativamente a resolução desse problema, para depois a gente chegar num aprendizado mais conceitual, mais abstrato, mais teórico. E eu vejo que tem dado bastante certo. E aí, daí a relação da prática, ainda que por meio da imaginação, né? Esse exercício da ilha foi totalmente através da imaginação. O RPG acaba sendo por isso também, apesar de ter uma história definida ali. A gente está tendo resultados, os alunos se interessam muito mais, né? Então, a gente conseguiu contornar esse desinteresse do aluno pelo conteúdo puramente teórico através de uma problemática prática, né? E aí, a minha linha de pesquisa seria mais ou menos nesse sentido, assim, né? E aí, estou buscando referenciais teóricos para sustentar isso, mas o produto, pensando, né, aqui na reunião de ontem, seria dinâmicas nesse sentido, assim, né? A minha proposta, numa questão metodológica, apesar dessa questão metodológica sair aí de um problema estrutural, da realidade concreta e material da educação brasileira, do estado de São Paulo, sobretudo. Faz sentido? Está dentro dessa proposta, assim, do mestrado profissional? Essa era a minha dúvida, muito resumidamente, não sei se eu fui claro, mas é isso. Não, acho que para mim foi bem claro, Pablo. Eu acho que, primeiro, eu não posso assumir aqui uma postura de dizer se isso daí está certo ou errado, porque eu acho que seria muito temerário de minha parte, mesmo porque vai haver todo um processo seletivo com uma comissão que vai te dizer isso, né? E assim, vou trabalhar com as suas dúvidas, né? Vou tentar falar a partir dela, né? Eu acho que, acima de tudo, né, tem uma... Quer dizer, para começar, o que eu estou chamando aqui de indissociabilidade de teoria e da prática é no sentido do seu processo formativo enquanto professor, né? Não do problema com o aluno, né? Você que acho que fez essa ponte a partir da leitura da sua realidade, do problema que eles venham a ter com relação a esse choque mesmo. E eu diria também para você que essa leitura que você encontra nos alunos, também possuímos uma quantidade muito grande de pesquisadores que trabalham com essa perspectiva, e eu diria, inclusive, que ela é muito metodológica, ela está ligada à metodologia da aula, né? A forma como você pretende apresentar a filosofia para os seus alunos, né? Eu dei aula no estado de São Paulo durante muito tempo. Eu, salvo engano de minha parte, acho que tinha até no currículo paulista essa atividade aí, que era para imaginar uma ilha deserta e tudo mais. Já faz um tempo que eu dei aula, não saberia precisar. Mas eu, inclusive, lembro que quando eu estava... eu acho que eu passei por aí em algum momento aí, não lembro se era contratualistas e tudo mais, mas eu lembro que até, na época, eu vim a conhecer um filme, para falar em filme novamente, eu gosto tanto de filme, né? Não quero parecer que é uma aula que você me falar só de cinema, mas que trabalha isso de uma forma bem interessante. É um filme que chama Jogos do Apocalipse. Fica aí a referência para você conhecer. Ele é de um diretor que chama John Hudson. É um filme de 2013. Se você der aí um buscador, você vai encontrar rapidamente. É um professor de filosofia que faz um experimento para os alunos imaginarem, não numa ilha deserta, mas numa situação de apocalipse após um conflito nuclear, uma hecatombe nuclear, onde só alguns sobreviventes estão num bunker. E aí ele vai passando mais ou menos por essas questões da sobrevivência e tudo mais. Aí eu lembro que tinha ou seja, o que eu estou querendo ir para isso daí, para mostrar para você que eu lembro que na época até me disseram desse filme e tal, eu até usei esse filme algumas vezes. Me pareceu na sua fala, Pablo, que você tem um problema aí, que é que você está fazendo um enfoque nessa questão da metodologia, né? E aí é inevitável falar do próprio Silvio Galo, que eu já falei aqui, porque ele tem todo um trabalho metodológico que ele parte mais ou menos desse lugar, né? Por isso que ele chega a propor lá a sensibilização como uma etapa preliminar, não sei se você já encontrou esse texto em algum lugar, chama
acho que como é que chama, não sei se a Reilda ou o Júlio conhece esse texto, acho que chama Filosofia, a Questão da Transversalidade, alguma coisa assim, é um artigo do Silvio Galo de 2007, salvo engano de minha Professor, parte. a filosofia e seu ensino, conceito e transversalidade. Nesse artigo aí ele apresenta, obrigado, Geodenice, essa metodologia, e ele também desenvolveu isso, tanto em termos de uma obra depois, que chama Metodologia do Ensino de Filosofia, alguma coisa nesse sentido, que é um livro daí, acho que é da editora Papiros, uma editora de Campinas, e também um material didático, né? Pelo PNLD 2018, tinha uma opção de escolha, que era um livro dele que chamava Experiência Filosófica, salvo engano de minha parte. E ele trabalha exatamente com uma ideia de que, para vencer essa possível resistência a um contexto teórico, ele propõe uma etapa de sensibilização anterior, em que ele propõe que sejam levados para o ensino elementos não filosóficos, como a história em quadrinho, um filme, uma fotografia, uma imagem, uma excursão, um passeio, enfim. Ele propõe, então, uma etapa anterior aí a essa chegada, né? Que me lembrou, isso que você foi falando, me lembrou essa experiência dele, né? Então, eu diria, Pablo, se te ajuda em algum sentido, que talvez o seu problema seja um problema metodológico de aula, né? De pensar a sua situação de ensino e como, né? Como ensinar, né? Por isso que eu estou dizendo que é metodológico. Então, eu acredito que ali, nessa produção de ensino de filosofia, os autores que vão te ajudar a construir esse projeto sejam aqueles que fazem um enfoque sobre as questões metodológicas, em como ensinar, né? Dei o exemplo do Galo, mas você pode encontrar outros. Na própria Unicamp temos uma outra professora, chama Lídia Rodrigo. Ela também tem materiais bastante interessantes sobre metodologia de aula em filosofia, né? Ela também tem uma concepção de partir de problemas, né? Ela trabalha, agora eu não sei se a Reilta conhece o autor, que ela trabalha muito com um italiano lá de ensino de filosofia, não sei se a Reilta ou o Júlio conhecem esse italiano que ela cita, agora de cabeça me fugiu. Ela cita nos artigos dela esse professor de filosofia italiano que parte da problematização, ela cita ele mais de uma vez. Ele tem até um site que chama o Jardim do Pensamento, uma coisa assim, eu não lembro direito o nome desse autor. Está num texto da Lídia Rodrigo que eu acho que chama O Problema do Ensino de Filosofia, essa autora Lídia Rodrigo. Mas tem outros também, inclusive, né? Então, eu acho que se você fizer uma pesquisa sobre essas metodologias de ensino, talvez seja um caminho interessante para você achar essa fundamentação. Mas eu acho que talvez a fala inicial também seja importante, né? Então, acho que você tem que começar também a pensar aí que você levantou dois problemas que são diferentes, que podem estar associados ou não, né? Que é o teu processo formativo como professor pesquisador, que tem um problema prático e que vai atrás de teoria, e o problema do ensino de filosofia, metodologicamente falando, que é a sua realidade, há um problema que você tem encontrado um problema de chegar direto com a teoria, e você precisa estabelecer mecanismos de como ensinar em que a teoria apareça como mais como um produto do que como um resultado, né? Então, porque, por exemplo, pode ser que um professor, enquanto esteja numa situação de ensino, que ele vai lá e dá uma aula de história da filosofia, percorre a história da filosofia, só jogando ali os conceitos e está funcionando, né? Essa aula dele. Ele acha que isso é interessante, enfim, pode ser que isso esteja funcionando. Então, a sua é um problema que você está encontrando na sua prática. Mas acho que isso é interessante você também perceber que não é o mesmo problema. Podem até ser um desdobramento, né? A gente pode até, às vezes, enxergar que a nossa formação em filosofia é muito acadêmica na graduação e que ela também vai direto para a leitura do texto, e muitas vezes a gente é convidado a construir trabalhos finais de disciplina, né, de política, estética, teoria do conhecimento, que sejam muito mais voltados para redizer o que o filósofo disse, e não a produção autoral nossa, né? Então, talvez você possa até achar que é um desdobramento de uma coisa ou outra, mas são dois problemas, né? Então, não sei se eu te ajudei, se eu não te ajudei. Não sei se a Reilta ou o Júlio querem falar alguma coisa. Ajudou bastante, sim. Eu compreendi que essa questão que você estava falando da teoria ser indissociável da prática era numa questão mais desse desenvolvimento como pesquisador.
Mas aí eu trouxe para isso justamente porque é o fundamento, a problemática da minha pesquisa e o que trouxe a minha inquietude enquanto professor da rede, né? Eu não acho que o aprendizado conceitual seja ruim, ele é muito necessário, né? A questão é como a gente alcança ele de uma forma bastante... e aí foi esse problema que eu me deparei. Essa dinâmica da ilha, eu não me lembro também onde eu encontrei ela, né, mas em algum lugar, funcionou muito bem. No ano passado eu tentei uma dinâmica de colocar o aluno como governador mesmo de uma sociedade é, dentro aqui da civilização, mas não deu muito certo. E aí eu fui buscar outras dinâmicas. E aí, na questão da liberdade do Sartre, a gente está desenvolvendo esse RPG porque ele consegue colocar possibilidades mais condicionadas, determinadas, e também está dando muito certo. E aí daí despertou esse meu interesse em buscar as referências teóricas, que aí, como você disse, são questões metodológicas, né? Para desenvolver isso como em outros autores, né? Porque a resposta dos alunos e alunas foi, assim, fantástica, tanto na dinâmica da ilha quanto na dinâmica do RPG para tratar a liberdade em Sartre e outros filósofos. Então, assim, eu fiquei maravilhado com a resposta deles e daí a inquietude aí de buscar essas referências teóricas. Mas anotei aqui bastante do que você disse, dos filmes, dos autores, dos professores da Unicamp e vou ir atrás, sim, e agradeço a contribuição aí. Só isso mesmo. Muito obrigado. Legal. Aí, assim, só antes do Manuel, o Manuel pode já ir se preparando para perguntar, tem também um ou outro dissertação defendida lá sobre o uso do RPG. Não sei se essa Reilta lembra, até que a gente, num processo que a gente teve aí de escolher as melhores dissertações Pancoff, tinha um lá da Federal do Amazonas, né, Reilta, que era um RPG lá com os folclores e lendas do Amazonas. Foi bem interessante. Não sei se o Júlio chegou a conhecer esse trabalho também. Mas acho que tem mais lá, então acho que também vale uma visitinha lá, até por conta de você ter material, até para sua prática aí, independente da pesquisa. E como o cara desenvolveu todo um jogo mesmo, tem as peças, o tabuleiro, tudo lá para você imprimir, montar e tal. Não lembro direito agora o nome da dissertação, mas eu lembro que tem lá. Diga lá, Manuel. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer a exposição do professor. Eu fiquei interessado nesses jogos aí porque eu sou aluno do próprio filho daqui do estado do Maranhão, da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e eu me interessei pela oficina porque eu estou na construção do meu projeto, e eu, quando passei, eu defendi jogos pedagógicos, né? E aí, no caminhar da carruagem, o professor, a gente foi construindo junto, e aí agora eu vou para as 3 persianas, na escola de ensino médio João Cardoso Campo, aí na cidade do PCC, né? E a minha pergunta é assim, porque o senhor havia falado que a gente poderia usar vários outros teóricos, né? Eu, no início, eu estava, assim, querendo usar também muitos outros, né? Fazer uma ligação Foucault com Hannah Arendt, mas aí eu comecei a me perder muito, eu terminei ficando só com Kant mesmo, né? E o meu problema da pesquisa é o seguinte, porque, dando aula de filosofia, eu fui observando que os alunos, eles têm muita informação, bastante informação na área da tecnologia, mas eles não têm um conhecimento crítico, por isso que eu escolhi Kant para fazer essa ligação, né? Da questão da crítica, da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, e aí vai. Então, o professor me ajudou a gente construir isso, né? Por isso que eu me interessei nessa fala sobre os jogos que são criou a Sônia, né? Então, achei muito interessante, porque eu também estou aí nessa caça de organizar essa sequência didática para isso, né? Para provocar nos alunos esse interesse não só das informações, né? Mas de ter um conhecimento crítico, né? Então, é mais ou menos isso. E assim, a sua exposição está me ajudando muito aqui a esclarecer a construção de alguns conceitos que eu estou aqui já escrevendo, né? Eu queria parabenizar o professor, assim, já logo no início aqui, pelo que eu estou observando, né? Porque ter essa noção também de vídeos, né? Eu uso muito vídeos curtos, né? Aqueles vídeos que são tipo como se fosse
um mapa mental, né? E aí, quando a gente vai conversar os conteúdos com os alunos, fica bem mais prático, né? Então, a minha dissertação aqui, o tema é sobre as 3 perguntas kantianas como sequência didática para ensinar filosofia. Uma intervenção na escola de ensino médio João Carlos Campos, tá? E a minha proposta aqui é fazer uma reflexão acerca da educação a partir de uma perspectiva apresentada por Kant, Immanuel Kant, baseada nas 3 perguntas: o que eu posso saber, o que eu devo fazer e o que eu posso esperar. Né? Então, é mais ou menos isso aqui. Eu queria compartilhar com o professor. Você tem alguma colaboração aí para que eu possa estar agregando aqui, eu agradeço. O seu áudio aqui está meio baixo, meio picotando, eu não sei se eu entendi direito. Bom, infelizmente do Kant eu posso te ajudar muito pouco, porque eu não tenho muita relação, muita afinidade e tal. Agora, salvo engano, você parece que também se interessa pela questão dos jogos, né? A questão dos jogos, ela é muito presente no Prof, viu? Tem muitos textos lá. Essa pesquisa em particular, a Reuta achou aqui, eu também achei, chama Arandu, o fazer saber e a ludicidade no ensino de filosofia. Então, se você for lá na página da Universidade Federal do Paraná, vocês sabem o site lá da dissertação defendidas lá do UFPR, né? Aí lá nessa página você vai encontrar lá essa dissertação. Essa é um dos exemplos, né? Chama Arandu, né? Você vai ver lá. Só que lá também, se você fazer uma pesquisa por palavras, tipo jogo, ludicidade, você vai encontrar outras também nessa linha, né? E aí, assim, pegando essa pesquisa, se você for na bibliografia das obras citadas, você certamente vai encontrar uma relação de artigos, de teóricos, de livros que tratam dessa questão do jogo no ensino, né, do jogo na aprendizagem, devem já ter alguns no jogo no ensino de filosofia. Então, às vezes, também essa pesquisa nessa obra já publicada, né, pode te ajudar no sentido de você encontrar outros autores para você ler e se aprofundar e conhecer melhor, né? Inclusive, tem algumas dissertações também sobre essa questão da tecnológica, muito a partir dessa perspectiva que você colocou, né? De uma perspectiva crítica, né? De que o aluno, ele tem... Os jovens, né? Hoje em dia, possuem uma afinidade, uma ausência de medo, eles são destemidos diante das tecnologias, diferentemente da gente, ou às vezes dos nossos pais e avós, né, que ficam todo com medo, não sei se eu aperto isso ou não aperto, mas no fundo eles não têm nenhum tipo de leitura crítica da tecnologia. Então também você vai encontrar ali interlocutores para essas coisas que parece que, salvo engano de minha parte, você nomeou de alguma forma aí na sua fala e tentando te ajudar a navegar, né, por esses textos, para que os textos te ajudem mais do que eu falando aqui, porque de fato... e também sobre Kant, se você der uma cantada lá, né, por Kant lá na ferramenta buscar, também acredito que você vai encontrar muitas dissertações sobre o Kant. O pessoal gosta muito do conceito de autonomia, do Kant associar ele à educação e tal. Acho que você também vai conseguir encontrar interlocutores ali, né, para conseguir criar um diálogo aí e te ajudar na construção do projeto, Manuel. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Porque daí, rapidamente, eu poderia falar rapidamente aqui da segunda que eu selecionei aqui, que a gente ainda tem um tempinho até as 9, né, que é o nosso horário. A professora Reuta, é mais no sentido de expor, não sei se é possível, se cabe aqui, a temática que eu acabei elegendo para trabalhar, né? E aí eu acho que agora talvez esteja num caminho mais correto, digamos assim. A gente não vai entrar aqui na esfera do certo e do errado, porque é a banca que vai julgar de fato se é relevante ou não o problema, mas eu queria tentar expor pelo menos a temática elegida para tentar trabalhar esse projeto do mestrado, se for possível, professora Reuta. Eu acho que você pode falar, Roberto, porque às vezes a dúvida de um ajuda o outro também, não é? E é bom usar esse espaço para isso. Okay. Pode ficar à vontade. Eu já viajei para caramba tentando achar um problema,
E aí, com base naquilo que vocês orientaram aqui, eu tenho aprendido muito esses dias e tenho até ficado mais calado também, até para ir tomando nota de algumas questões, de referências para trabalhar. Eu dei uma enxugada no referencial, delimitei muito os autores que eu decidi trabalhar. E aí eu foquei no paradoxo da liberdade, né? O ensino e aprendizagem de filosofia como possibilidade para a superação da enculturação, que é o problema que a gente encontra lá na escola que a gente trabalha, né? Que é o assédio das facções, a implementação de novos valores. Então, como a prática em sala de aula, né, nessa relação, ensino-aprendizado, o professor que ensina, o aluno que aprende, essa relação que é paradoxal. Como superar o problema da enculturação a partir dessa relação. E mais, como trabalhar essa questão da liberdade, né, dentro de uma realidade de periferia. Se você dá liberdade mais, o aluno acaba ultrapassando um pouco os limites, e aí você sente a necessidade de restringir essa liberdade. Então, vamos focar nessa problemática, como resolver o problema da enculturação a partir, né, do ensino-aprendizagem de filosofia, abordando essa questão do paradoxo da liberdade. É o que a gente vivencia, eu acho que esse é um problema que cabe uma discussão lá, foi o que eu elegi. Aí eu já escrevi algumas coisas nesse sentido, vou usar o Sartre e o Corno também para fundamentar. Eu acho que vou ficar com 2 ou 3 autores basicamente para fazer a abordagem teórica, né? E vai ser isso. Não sei se é esse o caminho, se não é, mas ao invés de vários autores, eu elegi aí 3 autores para trabalhar essa problemática que eu acho que é, muito importante de ser investigada ali na periferia da escola em que eu atuo. Tá, são 2 problemas. Primeiro, o paradoxo da liberdade, né? A liberdade dentro, e tem um local também. O local é na relação professor-aluno. O ensino-aprendizagem nessa relação professor-aluno. De que maneira que isso se dá? É esse o primeiro problema. É possível ou não é possível ensinar a filosofia a partir dessa relação dentro de uma sala de aula, né, onde você tem um currículo pré-estabelecido, onde você tem referenciais já direcionados. Isso dentro da realidade de periferia. Nós temos ali alunos que a grande maioria são assediados realmente pelas facções, né, que defendem inclusive os valores das facções dentro da escola. Então, de que maneira trabalhar também essa questão da liberdade dentro desse processo? Existe um paradoxo da liberdade no sentido de, né, se você dá a liberdade, o aluno acaba ultrapassando os limites. Como utilizar, né, dentro dessa relação, desse local, né, de ensino-aprendizagem, que é a sala de aula, na relação professor-aluno, como trabalhar essas questões de liberdade, essas questões éticas de modo geral, nessa relação ensino-aprendizagem, que essa relação ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, né? O professor, de fato, será que ele ensina, não ensina? Como que se faz esse processo de ensinar a filosofar e não ensinar a filosofia? É mais ou menos isso. Não sei se foi claro ou não. Não sei se ficou evidente ou não o problema, mas é isso aí. Trabalhando com a questão da enculturação, professor, porque o que acontece é que tem uma disseminação e propagação de falsos valores que acabam sendo incutidos na cabeça dos alunos e eles defendem isso como verdade, né? Então, eu, assim, é claro que, colocado dessa maneira, né, eu não tenho, assim, não sou, obviamente, especificamente um especialista nesse tipo de temática, mas o que eu acho, assim, que da forma como você colocou, você fez justamente essa contextualização, né, dessa inquietação. O que a gente falou, inclusive nas sessões anteriores, é que o problema, a problemática ou as problemáticas, elas podem surgir, emergir, né, de toda essa inquietação. Mas o problema de pesquisa, ele permanece um só, né? Ou seja, o ideal, ou pelo menos o que se espera é que esse problema ele aponte apenas, né, para um problema. Ou melhor, essa questão aponte apenas para um problema e não vários problemas concorrendo. O que Então, pode haver, sim, pois então, não. desculpa. Então, o senhor acha que ao invés de enfocar na questão
da liberdade, ou porque eu vejo aqui que tem dois problemas que se desdobram, né? De um lado, a questão da liberdade, né? Do outro, a questão do local de aprendizagem, relação professor-aluno, ensino e aprendizagem. Você disse que eu posso enxugar mais esse tema e escolher ou o problema da liberdade ou o problema do paradoxo do ensino-aprendizagem, trabalhar a perspectiva da relação aluno-professor e as relações que emergem disso. É isso que você está falando, para enxugar mais o tema? É, sim, na verdade seria delimitação do tema, né. Você pode partir de uma situação muito Delimitar. geral, Sim, essa que você colocou, toda essa sim, questão da periferia, né, de sim. uma escola, dentro desse ambiente de vulnerabilidade, né, de risco e tal, Uhum, enfim, você pode contextualizar tudo isso e essas questões, não é que elas sejam secundárias, que elas concorrem, né, uhum, para explicitar a grande esse contexto todo, né, ele precisa ser encaminhado para um problema específico e para um problema que você possa dar conta, né, um problema que uhum, você possa resolver com a pesquisa. É claro que essa escolha do problema, ela tanto é do pesquisador como dessa interação que isso vai ter com o seu futuro orientador, orientadora, né. uhum. Isso vai ser trabalhado e devidamente trabalhado, inclusive nas próprias disciplinas dentro do Profilo. Mas, a grande questão é que, ou melhor, o grande, eh, talvez a grande perspectiva de um trabalho como esse é que o que você colocou é meio que como sendo o contexto do problema que você quer resolver, né. E esse problema, ele tem que ser objetivo mesmo, ele tem que ser algo que possa ser resolvido com a pesquisa que você vai desenvolver, e apenas um problema, né. Se você coloca mais de um problema, isso tende a deixar a pesquisa, com um certo, com certos problemas de É, investigação, né, porque você vai ter que dar conta de uma série de metodologias, né, de fundamentação teórica, muitas vezes até, divergentes, né, enfim. uhum, Então considerando a pesquisa, né, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa filosófica ou científica, pelo menos a boa prática diz que é necessário colocar apenas um problema. Esse problema é o que deve ser resolvido, esse problema é o que deve ser tratado. E tudo isso que você colocou, ele pode servir sim como um contexto, como uma contextualização, e aí é encontrar realmente quais são os teóricos, né, que podem colaborar com o entendimento desse problema e as metodologias, obviamente, né, como o professor André colocou desde o início, essa relação teoria e prática, as metodologias que podem ajudar na investigação, na consecução ou na resolução desse problema, ou melhor, pode ser também o esclarecimento, né, desse problema, o esclarecimento dessa situação. Mas eu vejo assim, que da forma como você colocou, você coloca talvez eu contei aqui talvez 3 ou 4 problemáticas, né, e na introdu elas na teriam que ser, introdução, é, digamos assim, integradas ou reduzidas a uma problemática só. Elas podem, claro, aparecer como uma problematização mais geral ou para situar, né, o problema que você está querendo desenvolver. eu não sei, enfim. Eu tinha colocado aqui, tinha situado dois problemas, eu já acho que realmente se desdobram em outros mais, né? Eu tinha colocado a possibilidade de pensar a liberdade de determinismos provenientes do processo de enculturação sofrido pelos jovens da periferia, que esse seria o primeiro ponto a ser trabalhado, né? A possibilidade de pensar sobre a temática da liberdade e os determinismos provenientes do processo de enculturação sofrido pelos jovens da periferia. Esse seria um ponto que eu iria trabalhar. E o segundo era essa relação, né, professor-aluno, mas aí se o senhor disse que tem que ser delimitado mesmo, eu vou focar nessa primeira questão, então, a possibilidade de pensar sobre a temática da liberdade e os determinismos provenientes do processo de enculturação. Eu vou ficar com isso. Mas olha só, Roberto, essas questões que você colocou, né, e que você está, vamos, descartando, Aham, elas podem servir de base, né, para o que você vai desenvolver em termos de problema. uhum, Não é que elas sejam descartadas, elas funcionam como uma espécie de apoio, de suporte, né, para
para declarar o problema que você quer resolver, entende? Sim, Não é que você tem que o descartá-las. descarte é no sentido de não ser a temática principal, a mais relevante, né? Acho que o problema mais relevante é realmente essa primeira questão da liberdade e do determinismo proveniente desse processo de enculturação. Eu acho que é nisso. Os problemas secundários eu acho que servem para dar suporte, mas eu precisava realmente que o senhor me dissesse isso, né? Uma vez que a gente aqui está se orientador e a gente está tentando, de alguma maneira, encontrar esse caminho, né? Então, é isso. Já tem algo escrito, eu tenho os subproblemas e a gente vai tentando enxugar esse texto. Mas é isso. Obrigado. Como um adendo, sempre observar que um problema, ele geralmente exige uma resposta, né? A forma como você descreve o problema, a forma como você declara o problema, ele provavelmente vai exigir uma resposta, ou seja, o formato do problema, o formato como você escreve, ele vai apontar para uma resposta que vai ser dada, né, pelo trabalho de investigação. É basicamente esse o caminho. E as outras questões, elas funcionam como essa espécie de suporte, né, de apoio, de esclarecimento, né, de desenvolvimento dessa inquietação, enfim. Perfeito. Obrigado, professor. Bom, e aí, Reuter, Júlio, eu falo pelo menos do segunda dissertação aqui, uma introduçãozinha breve nela e Sim, eu ver acho se tem mais algumas importante, sim, dúvidas. André. Acho que é importante. Só Sim. a informação respondendo a Roberto, eu verifiquei no site da UFPR, não tem nenhuma notícia sobre prorrogação, viu, Roberto? Ok, professora. Então, talvez você tenha visto alguma coisa de outro processo da própria UFPR, né? Mas do Prof. Filo não tem nada publicado sobre prorrogação, ok? Pode ficar à vontade, André. Eu acho importante, sim, você talvez não dê tempo fazer da mesma maneira como você fez das outras duas, né? Mas dá para comentar, pelo menos, e destacar alguns aspectos que você considerar mais Uma só, né? Acabei falando só de uma. Sim, isso. Bom, vamos lá. Tá em tela aí o resumo e o título, né, do trabalho do Fabiano? Sim. Aí é essa obra aqui, né? Ele também publicou. Ok. No caso dele, a obra é dividida em duas mesmo, né? Então, ele tem toda uma discussão teórica que ocupa um espaço, aí tem um apêndice, que é um material didático que ele produziu, né? E tá no livro também, assim como na dissertação, né? Então, ele, no caso, fez um produto que é o material didático, né? Então, vamos lá tentar trabalhar um pouquinho aí, não sei se está muito pequenininho, eu mesmo aqui estou vendo... Acho que vocês Está bem, conseguem... professor, está dando para ver bem. Se vocês derem um Ctrl+, aí também, amplia a tela, né? Não? Às vezes amplia. Bom, tá lá, né? O resumo é bem menor, então dá para a gente passear nele um pouquinho, né? Diz o Fabiano, né? Essa dissertação tem como finalidade propor um critério metodológico trabalhado no ensino médio de uma escola pública localizada na periferia da zona sul da capital de São Paulo, Paraisópolis. Noção entendida como ensino menor de filosofia. Então, o nosso alvo aqui dessa análise também já situou o lugar onde está a experiência dele, né? E aí ele vai trazer esse conceito de ensino menor de filosofia, apresentar para a gente, no texto dele, esse conceito, né? No primeiro momento, buscou-se fundamentar o conceito em questão, analisando o encontro do ensino menor com a afroperspectiva, passando depois pela compreensão e apropriação dos componentes do conceito literatura menor em Deleuze e Guattari, que são a desterritorialização da língua, a ligação do indivíduo no imediato político e o agenciamento coletivo de enunciação. Ele está fazendo todo um percurso aí, que é o recorte temático que ele vai trazer. Qual é o recorte temático dele? A ideia da afroperspectiva na história da filosofia. Então, não contar a história da filosofia a partir apenas da sua expressão grega, que inclusive é aquilo que a gente está muito mais acostumado a fazer, e muitos, inclusive, não enxergam
que estão fazendo uma história da filosofia a partir de uma perspectiva da sua expressão grega, né? E ele vai fundamentar teoricamente isso a partir do Deleuze e do Guattari, com esse conceito de ensino menor, de literatura menor, associado a um conceito que o Silvio Galo tem de educação menor, né? O Silvio Galo trouxe do Guattari e do Deleuze esse conceito literatura menor, que eles usaram para interpretar a obra de um escritor tcheco chamado Franz Kafka, que vocês devem conhecer, pelo menos de nome, se não leram, né? E aí o Silvio Galo trouxe esse conceito para a análise das políticas educacionais, né? E aí ele tentou associar esses dois autores e propor essa ideia de um ensino menor de filosofia. Então é por aí que ele faz esse caminho, esse percurso teórico, né? No resumo dele, não tem aí o que ele vai explicar depois, na introdução, que é o problema mesmo dele, que é está, de certa maneira, no recorte temático, que é a ausência dessa perspectiva, essa afroperspectiva, né? No caso aqui, ele enfocando na afroperspectiva. Mas, no fundo, é uma ausência de outras histórias da filosofia que passam por outros lugares, que não aquele que ela surgiu, né, como um milagre grego, como quer aquele historiador, o Jean-Pierre Vernant, né, como se ela fosse só grega, né, como se nenhum outro povo, nenhum outro momento histórico tenha feito filosofia, né? Então, é a partir daí que ele parte desse problema. No caso da periferia de São Paulo, isso é um problema latente, porque a gente dá aula, muitas vezes, para salas que têm muito mais alunos negros do que alunos brancos, né? E aí, assim, é um problema no estado de São Paulo, às vezes pode não ser em outros estados, né? Mas aqui é um problema latente mesmo, né? E aí, diz ele aí, né? Então, em seguida, abordou-se a concepção de educação menor em Silvio Galo, no qual o autor deslocou o conceito de menor dos franceses da literatura para o campo da educação. Então, isso já foi feito pelo Galo, né? Apresentando a ideia de educação menor. Os encontros e apropriações de seus componentes fundamentaram a presente proposta de um ensino menor de filosofia e o material didático que derivou dele. Então, se vocês pegarem a dissertação, vocês vão encontrar ela dividida em duas partes. Uma parte é o material é a discussão teórica, e uma parte é o material didático, né? Então, inclusive, está aí o índice, né, que ele apresentou, né? Então, você tem, de um lado, né, um ensino menor de filosofia e a filosofia afroperspectiva, a construção do conceito de ensino menor de filosofia a partir dos conceitos de literatura menor e educação menor, né? Aí ele fez um trabalho até de análise sobre a originalidade grega na filosofia e nas obras didáticas do PNLD de 2018, com o capítulo 3 aqui, né? E o capítulo 4 dele foi a experiência com o material didático por ele elaborado. Então, ele não apresenta aqui no corpo do texto o material didático, ele apresenta no anexo. Mas ele apresenta um capítulo no qual ele fala como foi a experiência dele ao usar esse material. Então, percebam, o trabalho dele no mestrado foi nomear esse problema, localizar um acervo teórico que o ajuda a nomear esse problema, desenvolver um material didático e usar esse material didático com os alunos. E aí, na hora de redigir o texto dele, ele fez esse percurso, né? Apresentou a problematização teórica e apresentou a experiência dele e, em anexo, o material usado nessa experiência, né? Então, destacando aqui, né? Ele primeiro apresenta o recorte temático e a complexificação teórica desse tema, né? Então, ele acaba trazendo esses autores para dialogar, né, com a perspectiva dele. Depois, ele faz um levantamento que, de certa maneira, é quantitativo, porque ele analisa as obras todas do PNLD de 2018, que eram 8 obras, né? Todas elas, inclusive, estão aí listadas nos pontos, né? E dentro dessas obras, ele analisa como eles apresentam a origem da filosofia, né? E depois ele faz a apresentação, na verdade, ele faz o relato da experiência com material didático
e o material didático está na íntegra, desenvolvido por ele, está no anexo, né? Então, quando você pega a dissertação, você tem o material didático ali para você olhar e trabalhar com ele, né? Inclusive, permite-se isso, né? O da Maria, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o da Maria, ela vai apresentando pedaços do material conforme ela vai relatando a experiência. No caso dele, não, ele relata a experiência e manda o anexo para vocês no final, né? Também fiz um breve recorte, para não me alongar muito, que já são 9h05, da forma como ele traz, né, essa ideia de relatar uma experiência e trazer o pensador para ajudar ele a nomear a experiência prática, como um exemplo dessa indissociabilidade da teoria e da prática, né? Então tá lá, né? Depois de muitos anos trabalhando em sala de aula com o cânone do ensino de filosofia, percebi o efeito da colonização em minha formação de maneira muito sintomática, de um embranquecimento cultural, filosófico e ideológico demasiadamente complexo e baixo. Para entender e fundamentar essa baixeza, é preciso levar em conta o embranquecimento da visão de mundo, como Abdias do Nascimento, que é um pensador negro brasileiro, não sei se vocês conhecem, escreveu sobre o sistema educacional em sua obra O Genocídio do Negro Brasileiro. Aí ele faz uma citação do Abdias do Nascimento, que corrobora com essa percepção que ele foi tendo enquanto professor, né? Então, eu acho que aí está, novamente, um exemplo de uma experiência que ele teve, que ele foi se dando conta, né? Depois de trabalhar na sala de aula, ele foi percebendo, ele relata no texto dele o quanto que isso era questionado até por alunos, né? Dizer, pô, professor, não tem nenhum africano, nenhum negro nessa história da filosofia que você passa aí e tal. E aí ele foi se dando conta dessa questão, e quando ele foi ler determinados pensadores brasileiros, e apontavam isso, né? O sistema educacional, na fala de Abdias do Nascimento, né, funciona como um aparelhamento de controle nessa estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino brasileiro, primário, secundário e universitário, o elenco das matérias ensinadas, como se executasse o que havia previsto a frase de Silvio Romero, constitui um ritual da formalidade e da ostentação das salas da Europa e, mais recentemente, dos Estados Unidos. Se consciência, memória e futuro, quando e onde está a memória africana? Parte inalienável da consciência brasileira no currículo escolar? Não à toa a gente tem a Lei 10.639, que é uma lei que diz que o currículo da educação básica e do ensino universitário deve tocar em temas atrelados à questão étnico-racial, porque ela faz parte do nosso processo formativo enquanto país, né? Então, um pouco disso, né? Daí a gente vai lá e dá aula de história da filosofia, que só tem europeus, brancos e homens, né? Não tem nem mulheres, nem negros, né? Nem indígenas, nem chineses, nem indianos, nem aborígenes, não tem nenhum outro tipo de relação. Então, é mais ou menos daí que ele parte esse problema, né? E aí, entrando em contato, vocês vão encontrar inúmeras justificativas que ele vai dando para essa interação. Até separei um outro trecho aqui, né, em que vai no mesmo sentido dessa relato, dessa experiência que foi aprofundada por um texto. Novamente, ele fala dele e de um texto do Abdias Nascimento. E aí, assim, eu convido vocês a lerem essa apresentação, né, e essa dissertação e conhecendo essa temática, porque também é uma temática bastante interessante, que já possui uma série de autores construindo isso dentro do ensino de filosofia no Brasil. Eu destacaria, assim, desde a Sueli Carneiro, que é uma pesquisadora que faz um trabalho incrível, trazendo o Foucault e fazendo uma leitura sobre o racismo, né, no Brasil. Autores como Wanderson Flor do Nascimento, da UNB, o Renato Nogueira, no Rio de Janeiro, entre outros que fazem, né, essa reflexão, principalmente nesses autores, no caso da filosofia africana, da filosofia afrodiaspórica, da filosofia brasileira, né? Então, esse autor, por exemplo, essa dissertação defendida do prof, vai por esse outro lado. Mas em ambas, eu tentei mostrar para vocês um pouco disso que eu tenho chamado, então, dessa indissociabilidade da teoria da prática como um elemento importante. Eu parei a apresentação aqui, eu acho que deu certo agora, né?
como sendo um elemento importante nesse processo da construção do projeto que vocês vão apresentar no processo seletivo, né? Como uma forma de pensar essa, vamos dizer assim, essa sequenciazinha que foi apresentada ali no item 6.1 do edital, né? Ter o problema, a experiência, que precisa passar por esse crivo que é indissociável entre a teoria e a prática, e que as dissertações defendidas podem ser exemplos para vocês, né? Exemplos de interlocutores, né? Exemplos de pesquisas que vão dialogar com vocês, no sentido de fornecer ali também elementos bibliográficos, e no sentido também de que essas dissertações, elas permitem que vocês, de alguma maneira, consigam ter uma perspectiva do todo do processo e consigam lá, por exemplo, que vocês têm que elaborar, né? Até um cronograma, né? Que é importante que vocês elaborem, né? Saber que vocês têm essas etapas de, por exemplo, uma qualificação e depois uma defesa, há uma distância entre elas, em que vocês têm essa possibilidade de ampliar o referencial teórico a partir do que a banca diz, enfim. É importante já no projeto ter uma perspectiva de algumas etapas que vocês vão precisar passar também, né? E, às vezes, o material consolidado, no seu índice, por exemplo, consegue evidenciar o que é teoria, o que é prática e como elas estão articuladas juntas, né? Então, também, de certa maneira, é um convite para que, por mais que o tempo seja exíguo, como disse aí o Roberto, né? Tem pouco tempo até a apresentação desse projeto, né? Já é na semana que vem, né? Vocês podem visitar e tentar, de alguma forma, levantar alguns aspectos de algumas dissertações, né? Para conseguir elaborar de vocês, né? Acho que foi isso, foi meio rápido esse último aí, mas era uma ideia de apresentar e mostrar que talvez vocês possam usar isso até como modelo na hora de estarem lendo esses resumos e esses sumários, né? Consigam, de alguma forma, ali, ter mecanismos para fazer uma extração rápida de informações, já que o tempo é curto, né? Acho que é o próprio Júlio está com a mão levantada. Eu encerro, na verdade, Júlio. Estou aberto a questões, a perguntas aí. Bom, não seria bem uma pergunta, eu só queria projetar aqui os links do que o professor André citou. Deixa eu mostrar aqui só um minutinho, como o chat aqui está dando problema nessa sessão. Aliás, praticamente todas as sessões que a gente tem usado, né? Então, acho que está aparecendo aí para vocês, né, na tela, os links. Então, o primeiro link é da dissertação que o professor André citou, né, da Arandu. E o segundo link é o repositório de dissertações da UFPR, tá? Mas são esses dois endereços aí que vocês podem usar, né? Endereços encurtados, né? Como se diz, para acessar esses dois materiais. O primeiro da dissertação, que foi citado, né? Com Arandu, e o outro, a totalidade, né, das dissertações que estão lá no site do Prof. Filo da UFPR. E aí, pessoal, alguém quer fazer alguma observação, alguma colocação? Nós já estamos aí há 15 minutinhos a mais, né? Não sei, Ailton. Eu não tenho observações a fazer, né? Eu acho que a gente pode, se os participantes que aqui estão não tiverem mais nenhuma observação, acho que a gente pode encerrar, né? Porque, como a gente tem assumido o compromisso de ficar até às 9 horas, então já passamos um pouquinho, como todos os dias que a gente sempre passou um pouquinho, né? Também a gente começa um pouquinho depois. Eu queria só agradecer ao professor André, como já agradecemos ontem ao professor João Paulo e à professora Patrícia, né? Pela disponibilidade, por essa parceria que fizemos. Acho que foi uma parceria bastante exitosa. Devemos pensar em outras atividades em rede, né? Já que nós temos esse potencial de termos 25 instituições associadas ao Prof. Filo, não é? Então, agradecer também aos participantes, dizer a vocês que divulguem, porque vai ficar disponível no nosso canal, né, no YouTube do Prof. Filo Erne.
Então, dizer que divulguem com os outros colegas, né, para essa seleção e para outras também. Nós já temos lá outra oficina que fizemos o ano passado, e esse é o nosso desejo, contribuir, né, com a construção do projeto de vocês, com a construção da pesquisa. Então, acho que o nosso objetivo aqui, nos 2 módulos, foi atingido, a gente conseguiu fazer um diálogo bastante diversificado e também prestando uma escuta às inquietações de vocês. Eu acho que esse diálogo é muito importante também. E dizer que vocês acreditem, né? A partir dessa inquietação que vocês têm, que sai do chão da escola, do que vocês estão ali no cotidiano, na relação com os alunos, acreditem nessa inquietação. Vocês são construtores de conhecimento a partir da prática de vocês, e o Prof. Filo é para isso. É esse espaço de formação e de investimento, né, pela CAPES, no ensino de filosofia. Então, dizer que vocês, ao entrarem no Prof. Filo, vocês estão entrando em uma grande rede de professores e professoras que estão comprometidos com o ensino de filosofia, com a pesquisa, e, por que não dizer, com a extensão, porque o nosso núcleo tem o núcleo da UERN tem um núcleo de extensão, que estamos fazendo atividades de extensão. Temos a agenda Prof. Filo, que oferece mensalmente uma atividade. Então, é isso, dizer do nosso agradecimento pelos companheiros e companheiras que aqui estiveram, e passar para o professor Júlio, deixar o meu abraço para vocês, e espero vê-los, né, e vê-las nas atividades do Prof. Filo. Temos aí na perspectiva do 4º encontro do Prof. Filo, que será em Cuiabá, em dezembro. Então, espero encontrá-los nas andanças do ensino de filosofia. Um abraço, e passo para o professor Júlio, e depois a gente passa para o professor André, para que ele faça suas considerações finais também. Então, agradecer a todos, né, e todas, pela participação, essa parceria com a FABC, e dizer que eu acho que essa experiência tende a ser repetida, né, replicada. Acho que é uma experiência muito interessante, né, muito salutar, muito produtiva, e eu espero que a gente possa replicá-la em breve, seja na temática de projetos de pesquisa, seja em outras temáticas, que a gente possa aprofundar cada vez mais a rede. Obrigado a todos, todas, professor André, pela disponibilidade. Também transmita a professora Patrícia, professor João, né, professora Patrícia, enfim, a todos, né, da UFBC, nosso agradecimento, nossas mais sinceras gratidões. Muito obrigado, professor André. Bom, eu que agradeço todo mundo que veio aí na oficina, nesses 4 dias, né? Só ontem que eu também não pude estar, porque eu dei aula ontem, né, à noite, e acho que foi super, super interessante, super legal, e eu acho que mostra a importância dessa rede mesmo, né, de a gente de lugares tão distantes, poder conversar e trocar experiências e nossa relação com o ensino de filosofia, né? Então, foi super legal. Valeu, obrigado, Reilton e Júlio, por abrirem esse espaço para a gente também, né? E essa interlocução aí que vai, com certeza, continuar. Valeu aí, boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada e parabéns pela iniciativa, porque foi de grande ajuda, realmente, viu? Muitíssimo obrigada. Boa noite. Boa noite, sucesso para vocês na seleção. Sucesso para todos e todas. Até mais.